Ô Gui, você sabia que os fósseis são restos animais ou das suas atividades e que a existência deles está relacionada com as rochas sedimentares? Nossa, tem até aquela banda que fez uma música pra eles, né? Que música? Jota Quest, fóssil, extremamente fóssil. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez aqui com vocês com um tema interdisciplinar. Trouxe aqui uma amiga, tudo bem? Tudo bem. Bom, prazer. Primeiro eu queria agradecer o convite do Guilherme. Certo. Eu tô super nervosa, então mesmo com as edições do vídeo, vocês vão conseguir pegar um pouquinho ainda da voz tremendo, alguma coisa do tipo. Acontece, relaxa. Meu nome é Jéssica, né? Me apresentei. Meu nome é Jéssica, eu sou professora de Geografia. Conheço o Guilherme de Tempo, muito né? tempo, Trabalhamos junto em cursinhos, isso, né? tanto tempo que a gente nem vai falar o ano, por exemplo. É verdade. Mas é isso, né? Tá Da vida certo. de professor mesmo. Uhum. Jéssica, muito obrigado aí por ter aceitado então o convite, né? E aí a gente vai trabalhar ali vamos lá, as ciências naturais. Então, mais uma vez, a geografia com a parte de geologia, a parte física em si, né? E aqui a biologia, né? Porque totalmente esse tema é interdisciplinar. A gente consegue romper essas caixinhas e relacionar, né? Bom, a gente já falou num outro Inteiramente aqui, né? Que tá passando aqui para vocês, sobre algumas influências no planeta e tudo mais. E hoje... Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre os processos internos da Terra. Então, são aqueles processos que acontecem no interior da Terra, digamos que entre a crosta e abaixo da crosta, e que a gente vê mais as consequências aqui na superfície, no nosso cotidiano. E influenciando diretamente nos seres vivos. Sim. Ok? Então vamos aí para nossa mesa didática. Bom, a teoria da deriva dos continentes, ela foi desenvolvida pelo Alfred Wegener em 1913, a partir da publicação da obra dele que se chama A Origem dos Continentes e Oceanos, né? Então a gente pode tanto falar como teoria da deriva continental ou teoria da deriva dos continentes. O que importa pra gente basicamente é entender a linha de raciocínio dele, que era entender como que os continentes se movimentavam ao longo do tempo geológico. Então, para o Wegener, há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, a gente tinha uma única massa continental que formava o que ele deu o nome de Pangeia e um único oceano, consequentemente, que ele deu o nome de Pantalassa. Então, para ele, com o passar dos milhares de anos, né, sempre pensando numa escala de tempo geológica, que é aquela escala de tempo em que a gente fala de milhões de anos, ele disse que houve uma separação dessa única massa continental, então a gente deixa de ter apenas a Pangeia e Pantalassa e passa a ter então duas formações continentais, que seria a Gondwana e a Laurásia. A Gondwana, para ele, equivale ao continente que a gente se encontra hoje, que é o sul-americano, e também a África, uma porção da Oceania, etc. A Laurásia equivaleria então à América do Norte, à Europa e à Ásia. E aí, aqui no terceiro globo que foi desenhado para vocês, a gente tem o que ele diria que seria, né, e que é atualmente a configuração dos continentes, como a gente está mais familiarizado, como a gente conhece um pouco mais. Relacionando então essa teoria, né, da deriva continental, a gente tem várias evidências que corroboram para esses resultados, né? Um deles são os fósseis que são encontrados. Então, por exemplo, a gente tinha um réptil na época paleozoica, muito tempo atrás, né? Ele é o chamado mesossauro e a gente consegue encontrar fósseis dele tanto na África quanto aqui na América, certo? Então isso mostra o seguinte, que a gente tinha nesses dois lugares esse mesmo animal e aí com esse passar da movimentação foi se distanciando. Uma outra evidência que a gente pode também, que corrobora com essa teoria, é as aves ratitas que a gente tem aqui no hemisfério sul. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha um ancestral comum na toda a massa de terra ali, e conforme foi separando, a gente tem hoje, né, as emas aqui na América do Sul, os avestruzes na África, e na Oceania a gente tem os emus, kiwi e casuás, que são todos o quê? Descendentes de um único ancestral comum que tinha naquela massa, na Pangeia, certo?
E podem perceber, as características desses animais são muito comuns, né? Eles são bem parecidos, certo? Bom, na Gente Ensina Geografia, a gente pensa ainda mais 3 evidências, além dessa que o Gui acabou falando para vocês. Uma diz respeito, eu acho que é mais fácil a gente visualizar, ao formato dos continentes. Então, se a gente olhar para o continente sul-americano e para o continente da África, a gente vai perceber que esses 2 continentes parece que eles se encaixam como se formasse um quebra-cabeça mesmo. Então, essa observação que a gente tem dos continentes é uma observação que, inclusive, muitos cientistas, antes mesmo do Wegener organizar essa teoria, eles já falavam sobre essa semelhança do litoral da África e do litoral da América do Sul. Parece encaixar, Parece né? que encaixa, exatamente. E aí, fora isso, a gente tem mais 2 evidências. Uma que a gente fala que é litológica, e sempre que vocês ouvirem a palavra litológica, vocês podem automaticamente associar com as rochas, né? Que são aquelas rochas que têm uma formação mais ou menos no mesmo período, tanto na África quanto na América do Sul, e que elas apresentam características muito semelhantes. Essas características semelhantes indicam pra gente que elas foram formadas mais ou menos no mesmo ambiente. O que, mais uma vez, né, seria uma evidência de que um dia tudo isso era uma coisa Tava só. junto, né? Isso. E aí, por último, a gente tem alguns sedimentos glaciais, tanto na África quanto na América do Sul. E aí isso pode parecer estranho pra gente, né? Porque hoje em dia pensar em sedimento glacial tanto no continente africano quanto na América do Sul parece um absurdo. E aí por isso que pro Wegener também é uma evidência. Pensar que um dia, além de estar toda junta essa massa continental, elas ainda talvez estivessem em uma outra porção do globo que equivale hoje ao que a gente... que vale hoje não, mas que é o Polo Sul, por exemplo, porque apenas um ambiente como no Polo Sul permitiria a existência desses sedimentos glaciais. E aqui a gente vai destacar a especiação alopátrica, ou seja, especiação em locais diferentes. E para isso temos que destacar 2 pontos. Um deles é o efeito fundador, ou seja, são populações iniciais, são populações encontradas ou que chegam numa certa região. E um outro ponto é o efeito vicariante. O efeito vicariante consiste na formação de uma vicariância, ou seja, uma barreira geográfica. E aqui como exemplo a gente pode pegar na Pangeia, tínhamos indivíduos de uma certa população, ancestrais, que podemos chamar assim, que eram de uma espécie A. Com o passar do tempo, foi separando essa massa de terra e as espécies foram se separando, formando assim uma barreira geográfica, um impedimento do fluxo gênico entre essas 2 populações. Passando mais tempo ainda, essas populações começaram os seus processos de especiação. São mutações que ao longo do tempo, nas gerações dessas espécies, vão deixando descendentes modificados e diferentes dos ancestrais. Como, por exemplo, a gente tem aqui espécies B, espécie C, espécie D. Então, de tudo que a gente pode pensar em relação à teoria da deriva continental do Wegener, talvez a constatação mais importante que ele trouxe e que contribuiu para as pesquisas que vieram depois dele foi pensar, portanto, que a Terra ela não é estática. Então, que a Terra ela está em movimento. E é isso aí, pessoal. Nossa, muito obrigado aí por toda essa informação que você trouxe pra gente. Já fica aí meu convite mais vezes para você aparecer aqui, ok? Obrigada. Eu queria agradecer de novo o convite. Né? É sempre muito interessante pensar essa questão da interdisciplinaridade. Sim, e tal. E aí, quando a gente foi conversar, a gente viu que tinha 1 milhão de coisas Totalmente. que davam pra ser faladas. A gente pode fazer aí, sei lá, umas 10 horas de vídeo que vai ser pouco ainda, né? Exatamente, mas muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço e realmente fica meu convite para vir mais vezes aqui pra gente tentar interdisciplinar várias vezes a geografia, a geologia, com não só biologia e outras coisas também. Certo? Galera, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado, né? E aí não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Clica ali no botão, se inscreva, ajuda a gente a continuar democratizando o conhecimento, né? Que isso é muito importante, vocês terem acesso a várias formas de conhecimento, né? Dá um like, dá um gostei aqui no vídeo e a gente se vê na próxima segunda, certo? Então, até a próxima e valeu, galera!